A música sempre foi uma linguagem universal. Desde os seus primórdios, desde a época mais primitiva, desde os primeiros batuques, o homem sempre usou a música para expressar sentimentos e emoções. E hoje, nesse vídeo aqui, é a maneira mais clara, é a maneira mais eficaz de falar de uma banda que faz um trabalho incrível. Estou falando do Sculpture. Imagina uma banda que toca música extrema, sem vocal, somente instrumental, com climatizações e passagens com extrema técnica. Hoje é dia de falar de algo inédito para mim, pois eu nunca vi uma banda de metal extremo, com determinadas influências que fogem desses padrões, conseguir se expressar ao longo de um play, com uma atmosfera e camadas incríveis, sem vocal, uma experiência única. É um CD, cara, que assim, cada pessoa que ouvir tem a sua experiência. Eu vou ter a minha. Eu tive a minha. Ouvi diversas vezes, e cada vez que você ouve esse trabalho, é como se você reafirmasse isso tudo. E esse vídeo aqui, pessoal, vamos adentrar dentro do assunto desse trabalho maravilhoso. Mas primeiro, nosso canal aqui, é nosso, meu e de vocês, Ale Metal Pesado, e meu nome é Alexandre, tem um colaborador oficial chamado Tibério Chagas. Ele vai trazer uma indicação incrível. Tem um grupo no WhatsApp, Galera Rock Heavy Metal, e todas as bandas que o Tibério traz aqui estão lá elencadas no grupo, do qual vocês podem ir lá adentrar, pedir ali para participar e ter contato com toda essa galera aí. E a indicação do Tibério hoje é de uma banda seminal que eu aprecio demais. Quem sabe eu tenho esse material aí no futuro também para fazer esse trabalho para vocês. Mas é importante é que o Tibério, dentro desse conteúdo que eu falo de uma banda, o Tibério fala de outra, e assim a gente consegue divulgar mais bandas num vídeo só. Solta a voz, Tibério, colaborador oficial. Salve pessoal, mais um vídeo do canal Tibério Chagas para trazer bandas da nossa cena underground nacional ou internacional. Para mais informações, os links todos estão na descrição. Desde a banda da Peita, do som de fundo, e da banda que eu vou apresentar esse momento desse vídeo agora, tá? Então, se você cai de paraquedas aí, se você não conhece o canal, se inscreve, compartilhe, ajude o crescimento dos canais, não só o meu, de amigos do YouTube, para estar apresentando novas bandas, essa safra de novas bandas, bandas antigas, novas, e o que está por vir, ainda mais no nosso underground, seja mundial ou internacional, ou mundial ou brasileiro aqui nosso, tá? Então vamos lá, vamos apoiar, fazer o básico, como todo headbang tem que ser, fazer sempre o básico, que isso ajuda demais, tá? Sem mais enrolações, vou estar apresentando para vocês uma banda chamada Just a Bell. Just a Bell é uma banda de death black metal, tá? Tive a honra de vê-los ao vivo, se eu não lembro aonde, porque são tantos eventos que eu acabei indo, muitos grandes, outros pequenos, com diversas bandas no setlist. Então, às vezes é um pouco difícil lembrar onde que eu vi a banda, mas eu vi sim, com certeza. Foi aí que eu adquiri o álbum, tá? Esse álbum aqui é o 'Cause the World Never Ends, tá? De 2015. Foi feito pela Mutilation Records. Álbum lindo, slipcase, sensacional, bem trabalhado, tá? O que falar desse álbum para amantes de black death metal? Obrigatório ter na coleção, pessoal. Just a Bell para vocês aí. Quem quiser adquirir o material na Mutilation Records, vou deixar os links na descrição. Quem for de São Paulo. Quem não for de São Paulo, não quer adquirir na Mutilation,
não tem problema, vou deixar o Mercado Livre que eu garimpei lá, tem um link que eu tô mandando para vocês aí na descrição, de um preço especialzinho lá, baratinho esse álbum aqui com slipcase, só correr para garantir antes que seja vendido, tá? São peças limitadas, como eu disse, né? Porque o álbum foi de 2015, porém outros selos com certeza vai ter esse álbum aqui em seu catálogo, tá? Just a Belly para vocês, tá bom? Vou deixar a palhinha da banda como eu sempre coloco nos vídeos. O vídeo termina por aqui. Tamo junto, até a próxima Headbangers. Valeu! Grande Tibério Chagas, Headbanger aí também, o cara que faz um trabalho aí fenomenal no nosso underground aí. É um trabalho também que o cara esmiuça vários CDs aí, tem vídeos incríveis. E Just a Belly é uma banda seminal do nosso Black Death Metal, um CD de 2015, e o Tibério está trazendo aí pra gente. Bom, o metal underground brasileiro, eu não canso de dizer que é o melhor do mundo, e bandas como Just a Belly, Anhanguama, Old Gravers, tantas bandas que eu fiz aqui, esse trabalho de vídeo, só representa, na verdade, um pouquinho desse mar de bandas que tem no nosso metal extremo. E, pessoal, para falar agora do Sculpture, o que eu posso dizer? É uma banda formada em 2014 por William Marante, um cara aí que já integrou bandas como Infernalium, Lost Graveyard, Obscure Mind, e também o Victor Prospero, que já integrou como bandas como Necromancies, Evil Mayhem, entre outras bandas. Os caras já têm uma bagagem incrível, e eles decidiram, cara, assim, fazer um álbum totalmente trabalhado, instrumental, onde reflete, na verdade, toda a parte de sentimento, parte que mexe mesmo com o nosso interior aqui, sabe, na mente mesmo. Então, cada audição reflete uma experiência única. Vocês ouvindo esse trabalho, o bacana é isso, e cada um tem a sua experiência, a sua forma de encarar as suas memórias, as suas reflexões. Eu vou passar a minha reflexão. Mas com um trabalho conceitual como esse, onde não tem vocal, não tem letra, não tem, onde essa parte que a gente está muito acostumado a pegar a banda pelo vocal, né? E ver a parte lírica, e daí você tirar alguma conclusão. Isso é muito comum. Mas aqui nesse caso, as guitarras suprem muito bem esse papel, o baixo supre muito bem esse papel, e a banda desenvolve um trabalho que você vai ter a sua própria experiência. Talvez te puxe sentimentos, coisas que você vivenciou. Então, é assim, pessoal. O sculpture, na verdade, significa algo como lapidar, digamos assim, né? É construir lentamente as suas bases e seu conteúdo, né? É um trabalho que vem sendo cirurgicamente, numa crescente, lapidado, e vem desde, esse trabalho aqui, na verdade, era para ter sido lançado, foi lançado em 2018, mas não vingou, porque teve lá umas 200 cópias aproximadamente, mas as mídias estavam com certos problemas. Então, muita gente que adquiriu e rapidamente estava vendendo, não tocava. Então, os CDs foram recolhidos, pelo que eu entendi, e não foram repostos, não foram regravados, e ficou assim. Até que o Alan Luvar, da Black Seal, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, resolveu fazer aquela união daquela confraria de selos e lançar pra gente, agora, em 2026, esse trabalho aqui. Beleza? E a banda, cara, ela tem, assim, influências de black metal, thrash metal, prog, doom, heavy, sabe? E muita parte experimental. Então, assim, vamos ver um pouquinho, pessoal, o trabalho de estúdio, como é que é a construção. Então, o William e Victor, um trechinho de cada um aí, construindo as bases de como era a inspiração. Eu achei muito legal, desde o vídeo do Diatribes, quando tem essas partes, colocar o trabalho em estúdio. Afinal de contas, vocês que estão aí do outro lado podem ter a noção de como é a construção da música dessas bandas aí. Segue aí, dá uma olhadinha, dá uma sacada como é que foi isso daí.
Eu acho sensacional quando a banda manda isso, tem esse trabalho, né, para a gente poder mostrar como que é a construção no estúdio, como é o trabalho feito. Afinal de contas, o que que a gente tem? O CD em mãos ou o LP, a gente escuta, né? A gente ouve entrevistas da banda, a gente ouve coletivas, mas não tem, às vezes, acesso de como a coisa é formada ali no estúdio. O Sculpture representa muito bem isso, porque o próprio nome da banda diz que é uma coisa assim lapidada, sendo criada sem pressa, né? Pena que teve esse problema em 2018, porque se esse álbum já tivesse vingado lá, né, não tivesse tido esse problema, ou tivesse prontamente sido resolvido, talvez mais bandas, né, ou talvez o próprio Sculptor teria lançado um outro álbum. Pois a dinâmica dessa audição aqui reflete a gente a pensar como a linguagem da música chega até nós sem a referência das letras e do vocal, só o instrumental. E o bacana, cara, é que você, esse instrumental aí, você consegue colocar a voz, assim, você consegue cantar um ritmo, você inventar alguma coisa em cima dessas bases. E tamanha é a alternância de ritmos. É muito bacana. Digamos assim, que essa ideia surgiu ao longo dos anos, né? Pois o William ele tinha diversas composições instrumentais acumuladas, né? E foram sendo elaboradas com múltiplas camadas, como eu já disse, de guitarras e baixo também, né? Com passagens, inclusive, progressivas, mas mantendo o peso sem a necessidade da voz. Melodias longas, progressivas, mudanças na dinâmica e atmosferas melancólicas. As músicas são construídas como jornadas emocionais, digamos assim. A ideia é provocar experiências diferentes, pessoal, e como provoca, né, em cada ouvinte, permitindo interpretações individuais, sem a limitação de letras e conceitos líricos. É para ouvir o álbum inteiro, ao invés de buscar faixas isoladas. Esse álbum, ele funciona num todo. Nessa parte, se você ouvir inteiro, você capta a emenda de uma música na outra, é como se fosse desenvolvendo na tua mente a emoção. Creio que talvez, como eu ouvi diversas vezes, eu ouvi no escuro, ouvi de dia, eu ouvi a semana inteira. Quando eu faço um trabalho com a banda, normalmente eu ouço a semana inteira. E eu ouço só a banda para não ter mistura de riffs de outras bandas, senão acabar. Sei lá, eu funciono assim, tem que ouvir somente aquela banda que eu vou trabalhar. E o Sculpture é uma banda, é um CD esse aqui, e conforme você vai ouvindo, vai desenvolvendo uma série de emoções. Vamos falar dessa mídia física aqui. Vamos tirar aqui o encarte. Eu acho muito legal que essa parte emocional que evoca na mente já começa pela capa. Por esse jogo de cores aqui, ó. Olha isso. Né? O nome do álbum é To Another Place, né? Antes que eu não falei no começo do vídeo, é To Another Place. Aqui estão os integrantes, né? Aqui o Victor e o William, respectivamente. O encarte é razoavelmente simples, mas essa parte aqui é bem legal que emenda essas cores todas aqui, né? Uma atrás da outra. Mas por que é simples também? Não tem letra, pessoal. Né? É letra, não tem. Então é bem bacana mesmo. Algumas informações importantes aqui no encarte. Uma delas é que não tem baterista, né? Afinal de contas, o William é guitarrista e o Victor é o baixista, né? E o que fala aqui, ó? Que a bateria é programada tanto pelo Victor como pelo William, e o piano, o teclado, pelo Victor Prospero, né? Tem uma artwork aqui, layout, pelo William Marante, né, que é o guitarrista, e as fotos por Cláudio Iga. O logo, né, por Felipe Oliveira. Bom, vocês adquirindo esse material com a banda aqui, cara, vocês não vão se arrepender e vão ter todas essas informações. Vamos ao CD. Estampado, né? Como segue o roteiro. Capa do álbum aqui estampada. Esse jogo de cores é incrível. Atrás tem o símbolo do Sculpture, junto com a união de selos, que a gente vai falar já já. Pois uma característica do Alan Luvar, essa união de selos, é lançar todos os álbuns com aquela obi, sabe, que vai na lateral. E essas obis, é o que eu tenho costumado dizer, que elas são informações muito importantes. Por exemplo, aqui tem, ó. Olha quanta informação que tem aqui. Aqui, por exemplo, tem todos os selos que lançaram pela UBL, né? Uni of Black Labels. Então você tem Visible Force of Evil, Black Seal Productions,
Cosoco Records, Metal Mania, Black Empire, RA Sortilege, Antichrist Hooligans, Belial Songs e Luciferian Gnosis. Então tá falando aqui informação em inglês sobre que a banda é instrumental e faz um progressivo black metal, tal, formado desde 2014, tem tudo aqui. Bom, mostrar da mídia, cara, o Alan Luvar é um guerreiro que tem lançado diversos álbuns, desde da Black Seal e também pelo portal Lucifer Rex, que ele comanda Mãos de Ferro ali, fazendo matérias incríveis. E ele vai falar sobre esse lançamento aqui. Com vocês a palavra de um idealizador maior desse álbum aqui, responsável pelo lançamento que ficou perdido em 2018 devido a falhas da antiga gravação, mas agora está aqui, inclusive com faixa bônus, que a gente vai falar sobre isso. Solta a voz aí, meu amigo Alan Luvar. Grande salve, Alê. Um grande salve a todos os inscritos do canal. Primeiramente, agradeço o convite de estar participando mais uma vez aí do canal Alê Metal Pesado. É sempre uma enorme satisfação estar contribuindo dentro de nossa cena do metal extremo, ainda mais no canal de um amigão que é o Alê. E pô, ainda mais para falar desse trabalho aqui, ó, o Sculpture, o To Another Place, que para mim foi uma enorme satisfação quando recebi o convite para participar desse trabalho, que o convite veio através do título da Invisible Force of Evil. E logicamente aceitei na hora de participar deste relançamento, já que uma vez o lançamento anterior teve alguns problemas de fábrica e poucas peças chegaram assim a ter uma funcionalidade legal. Uma grande parte não funcionou, mas o selo BL, essa junção de selos UBL, trouxe à tona esse maravilhoso trabalho. Que detalhe, tem uma música a mais, que é a Carbon Dissolution, que é uma excelente faixa. E o Sculpture, vamos falar a real, é uma inovação da música extrema, é uma grande inovação, é algo diferente, algo fora da curva, e apostaram em uma sonoridade limpa, pesada, agressiva e toda instrumental. Realmente é uma viagem esse trabalho aqui, um trabalho muito bem conceituado. E eu tenho somente que agradecer o convite do Tito por participar desse trabalho frente ao UBL e aos demais selos que participaram, né? Que é a Cosoco, a Metal Mania, a Black Empire, a RA Sortilege, Antichrist Hooligans, a Belial Songs e a Luciferian Gnosis. E tá aqui, ó, foi concretizado esse trabalho físico, agora saindo realmente o público consumir, já que a primeira prensagem não teve como o pessoal adquirir devido a inúmeras falhas de mídias, né? Erro de fábrica. E tá aqui, ó. Não percam tempo, peguem o seu. É um duo formado pelo Vitor Prospero e pelo William, que são músicos exímios, músicos de excelentíssima qualidade, produtores. Os caras realmente sabem o que estão fazendo, então não perde tempo não. Isso aqui é uma obra-prima do metal extremo, então adquiram o seu. E mais uma vez um grande salve para você, Alê, muito grato pela oportunidade, grato por estar participando de mais um vídeo Alê Metal Pesado. E para vocês que estão vendo aí o vídeo, já sabem, hein? Vai lá, dá um clique aí, ó, dá um joinha no vídeo, comenta, se inscreve no canal Alê Metal Pesado, que é um excelente canal e faz parte da nossa história nas divulgações do metal extremo, beleza? É isso aí, pessoal, muito grato pelo convite. Pessoal, e a história vai mostrando pra gente os verdadeiros heróis do underground, né? Porque as bandas não dá pra andar sozinha num cenário tão restrito e um público tão exigente. E exigente por quê? Porque o metal brasileiro é, pra mim, como eu já disse, o melhor do mundo. E a cena extrema brasileira produz cada vez mais um celeiro gigante de bandas promissoras, né? E o Alan Luvar disse bem aí, ó. Essa união de selos, pessoal, é incrível, porque elas dão uma barateada nos custos finais para a banda, porque tudo é muito caro, né? E o metal aqui, principalmente underground,
além de não ser rentável, é custoso. Então as bandas não vivem de metal, elas não vivem de música, então eles têm que ter os seus trabalhos seculares, né? Ainda mais uma banda como Sculptor, são só 2 integrantes. Eles até conseguem tocar ao vivo, né, com músicos ali contratados, e a gente vai falar aqui no final do vídeo, vai ter um clipe, e a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Mas a banda consegue, sim, de alguma maneira, levar ao vivo as faixas e a sua dinâmica. Tá, pessoal? Agora é o seguinte, vamos adentrar um pouco no assunto das faixas desse álbum aqui. Todo o álbum, na verdade, permeia a climatização, o peso, a pancadaria, a calmaria, são uma mistura de sons e emoções. Por exemplo, a faixa que abre o álbum, desse sensacional To Another Place, de Sculptor, chama-se Turn the Pages of Time. Uma faixa ali com 2 minutos e 19, com uma introdução linda de piano, de extremo bom gosto, cujo objetivo, na minha opinião, é sempre, na minha visão, pois esse álbum é totalmente interpretativo, criar um estado mental para o ouvinte entrar no álbum. É como virar as páginas do tempo sem pressa, com camadas atmosféricas e uma construção lenta, preparando o ouvinte para a próxima faixa, Through Infinite Horizons. Faixa que define a banda, o título sugere movimento, descoberta, em vez de repetir riffs, né? A faixa avança em uma crescente, a guitarra funciona como uma voz principal, contando uma história sem palavras, né? Bem isso mesmo, uma faixa ali em torno de 8 minutos e 1 segundo, algo assim, uma faixa longa, onde a banda consegue, de uma maneira crescente, cara. O riff logo de cara é bem envolvente, é bem legal. A banda tramita em todo o álbum entre o metal extremo, o black metal, na sua maneira de como soa a música, mas também tem muita experimentação. Tem umas cavalgadas meio trash, a banda adentra num cenário às vezes meio prog. Então, sim, eu não vejo como apenas metal extremo, sem vocal instrumental. A banda tem uma técnica bem refinada, o álbum todo é muito bem gravado, né? Isso vai refletir na sonorização, né? Até a bateria programada, ela é feita de uma maneira inteligente, que quando a banda for tocar ao vivo, quem sentar ali consegue tocar. Até nisso tenho certeza que a banda pensou. Essa Through Infinite Horizons, pessoal, eu vou deixar um trechinho dela aí para vocês conhecerem, tá? É uma faixa de 8 minutos, mas eu vou colocar um pedacinho só, para vocês terem noção do que eu estou falando aqui. Um trechinho para vocês conferirem a sonoridade do Sculptor, do seu álbum To Another Place. E o álbum vai seguir aí, ó, com Voice to Unconscious Revelations, uma faixa já um pouco mais curta, de 6 minutos e 13, mas é uma faixa talvez a mais, digamos, introspectiva do álbum, né? O título fala de vozes, porém não tem vocal. Concordam? Isso sugere que as revelações vêm do inconsciente que a própria música causa em cada ouvinte, né? Uma faixa totalmente que ela contém, digamos, mudanças de clima, muita textura atmosférica. É uma faixa que costuma ser cada vez mais reveladora, com repetidas audições, assim como o álbum inteiro segue nessa pegada. A próxima faixa, Fragments of the Temple Reflections, é uma faixa bem longa, hein, ó. Essa deve seja a mais longa do álbum, aí, ó, 9 minutos e meio, mais ou menos. 9 minutos e 28 segundos, por aí. É a faixa, talvez a faixa-chave do álbum, né? Tudo que norteia esse álbum ao longo dele, do começo ao fim, está presente nessa faixa aqui, mas de uma forma tudo ampliado. A banda consegue nessa faixa, de todas as suas, digamos, origens, de todas as suas formações, de todas as suas influências,
passar de uma maneira ampliada, técnica e simplesmente matadora para o ouvinte, que somos nós, temos a nossa interpretação e a nossa deliciosa, digamos, audição disso aqui, cara. São passagens longas, instrumentais, tem um crescimento gradual, climas melancólicos, muita camada emocional. Pela longa duração, a banda se permite explorar tudo isso de forma ampla e variada. Se alguém me pedisse para indicar uma faixa do Sculptor para conhecer a banda, era Fragments of the Deeper Reflections. Essa é a faixa que eu iria indicar, embora eu aconselhasse a ouvir o álbum inteiro. E o álbum segue, né, com The Echoes of Centuries. Talvez, digamos, a faixa mais épica do álbum, né, um título que remete à memória, história e lembranças há muito guardadas no subconsciente. A melodia carrega um sentimento de nostalgia antiga, que quase arqueológica, uma música que passa a sensação de você estar em um espaço aberto com uma paisagem ampla. Pessoal, aqui eu tenho que recorrer às minhas anotações, viu? Tudo aqui é anotado, ouvido, e é no papel, pessoal. Aqui é a underground, old school, moda antiga, que se faz uma resenha. E vai chegando ao fim, pessoal. O álbum tem 6 faixas, na verdade. Tem um bônus track nessa edição, fomos premiados, né, com ele. E a faixa segue com uma que vai ter clipe no final, tá? A Journey to the Empty of Perennial... Peraí. A Journey to the Empty and Perennial Silence. Pessoal, a banda às vezes faz umas faixas usando que é uma pegadinha para nós, né? Essa faixa aí de 6 minutos e 20 mais ou menos, é um encerramento coerente, né, com o conceito do álbum. Uma jornada emocional serena, experimental, introspectiva, reflete tempo, horizonte, reflexão, silêncio, são palavras e sensações que vêm à mente. Às vezes pode parecer que nessa resenha eu falo sempre as mesmas palavras, mas, cara, a parte emocional, ela vem de diversas formas. Cada faixa, você tem uma visão diferente daquilo que você pensa, daquilo que você sente, os sentimentos que te despertam. É uma forma para mim e outra para vocês. Essa faixa vai ter clipe da Pós do Bang Your Head e é ao vivo, e eu peço que vocês fiquem aí aguardando essa faixa que é sensacional, pessoal. Aí depois vem um bônus track aqui que é a Carbon Dissolution. É um bônus que não tinha na edição 2018, mas foi premiado agora nessa versão 2026. É uma faixa que só tem somente nesse álbum aqui, talvez a faixa mais pesada do álbum. Ela tem riffs mais agressivos, a meu ver. Não foge muito do restante das faixas, mas ela tem essa pequena particularidade, tem camadas atmosféricas um pouco mais densas, né? É uma faixa que transmite uma narrativa bastante clara, através de instrumentos. Dá uma atmosfera de decadência, né? De solução carbônica, né? Talvez é o que, traduzindo o texto, né, do título da faixa diz, né? Solução carbônica remete a desintegração, transformação. É isso, pessoal. É o seguinte, para trazer o conteúdo, para falar desse aqui, cara, Sculptor, eu agradeço a banda imensamente por confiar no meu trabalho, cara, porque assim, você receber um álbum instrumental de metal extremo, cara, vocês já ouviram isso em algum lugar? Ou é só aqui no canal de Metal Pesado que vocês vão ver? Então reflete, cara, que o nosso underground ele é rico de diversas formas. O Sculptor trouxe para nós uma visão incrível de como você se expressar e falar sem ter necessidade de alguém para isso. A banda com seus instrumentos, ela consegue passar exatamente a energia e a vibe que tocaria na sua alma, no seu coração, mesmo que tivesse um vocalista. A banda consegue fazer dos seus instrumentos a voz do álbum. O Sculptor é uma banda que merece, cara, esse álbum aqui, chegar lá fora. É um álbum que tem como garantir grandes dimensões para o metal nacional. Aquela pessoa que é ligada em ouvir o instrumental, em apreciar, sem a vocal, ficou uma coisa bastante legal, que você se concentra somente no instrumental. Tá muito bem gravado, tá tudo muito claro, baixo, bateria, guitarra, mesmo a bateria programada. Os solos também é algo a se destacar quando tem, são muito bons. A parte toda da climatização foge do metal extremo também muitas vezes. Então vocês têm todas umas nuances, cara, para sentir o que a banda passa, a vibe dela, cara.
Eu fico ansioso já pelo segundo álbum para sentir o que a banda pode produzir de diferente do que já foi feito nesse daqui, dentro dessa mesma temática. Eu creio que vai produzir algo de qualidade, talvez, quem sabe, né? Já tem algumas composições aí, não sei, quem sabe, mas pelo bônus track aqui, dando uma ideia do que pode vir no futuro, a gente já sabe que vai ser algo grandioso, pessoal. Então é o seguinte, a faixa que vai seguir aí, vou tentar falar de uma forma melhor aqui, pelo CD, A Journey to the Empty and Eternal Silence, aí saiu. Essa faixa é ao vivo, cara, e tem um pessoal convidado aí, que participou das... ou pode ser que participe sempre quando a banda toca ao vivo, né? Então, o William Amarante está na guitarra dessa faixa, ele é o integrante fundador da banda, Hernani Júnior na outra guitarra, né? Exclusivo para essa live, para esse vídeo aí, Victor Prospero, que é o baixista da banda, junto com o William, e Andy Hernandes na bateria. Como eu falei, a bateria programada, mas possível de se tocar ao vivo, pessoal. Então, vai seguir o clipe aí agora, pessoal, e vocês vão ter a noção ao vivo dessa faixa inteira do que eu tô falando aqui. Então, para manter a tradição do canal, Scapter na orelha, metal na veia e Bang on Head, galera, sempre segue o vídeo aí!